Boa noite, que o amor de Cristo esteja na vida de cada um. Outro dia eu comprei esse livro, eu ainda não li, aí eu decidi, ele é de Ernesto Kraft. Não conheço esse autor, como eu comprei, eu irei ler ele aqui pela primeira vez, né, no vídeo. Que todos nós tenhamos um bom dia, abençoado por Deus. Que Deus ilumine cada passo nosso. Vamos ler alguns trechos aqui do livro. Como eu também não li, eu não sei o conteúdo. O primeiro índice aqui é: Deus precisa de pessoas. Deus usa seres limitados e imperfeitos para realizar a tarefa mais importante que existe na Terra: preparar pessoas para a eternidade. Deus possui uma legião incontável de anjos que servem, mesmo assim, não foram eles os escolhidos para realizar essa tarefa, mas sim as pessoas renascidas têm a incumbência de resgatar quem está perdido. 1 Tessalonicenses 1:9 diz: todas as pessoas desses lugares contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. O texto não menciona que essa tarefa é para uma elite ou grupo especial de homens. Se você recebeu uma nova vida em Deus, você é chamado para realizar esse trabalho. Mesmo afirmando que não servimos para isso, não temos experiência, não sabemos como fazer, ou que a nossa fé é muito fraca, nada anula a tarefa que recebemos quando nos convertemos a Deus. Em Isaías 40, 3:5 lemos: no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Se ainda não realizamos com entusiasmo essa nobre tarefa, de Provérbios 24:11, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Devemos perguntar quanto da nossa vida pertence a Deus. Nos colocamos à disposição do nosso Senhor, sendo totalmente dele. A resposta está pergunta determina a nossa capacidade de preparar o caminho para que Deus possa salvar quem está sendo arrastado para a morte. Esse texto, até onde eu li aqui, ele indica. Ô, gente, quem puder dar uma seguida no canal, deixar o likezinho, ajuda demais o nosso trabalho. Que o amor de Deus abençoe cada um. Até aqui, ele está sendo coerente com a Bíblia, porque tantos homens que foram usados, imperfeitos, na verdade foram poucos, né, que foram perfeitos aos olhos de Deus. Mas teve tantos imperfeitos, pecadores, que fez uma obra tão linda, tão bonita, né, levando o nome de Deus, o nome de Jesus, levando o povo a sentir o Espírito Santo de Deus. Tá. Muitos filhos de Deus ainda não entenderam que são chamados para a tarefa mais importante que existe. Esses estão tratando das coisas passageiras do mundo como sendo a mais importante. Servir a Deus não restringe aos limites da igreja e da comunidade da fé. Ali onde Deus nos colocou, devemos ser representantes, embaixadores de Cristo, sendo na cozinha, nos círculos familiares ou em nossos local de trabalho. A nossa responsabilidade não muda: preparar o caminho do Senhor.
Mesmo com todas as suas falhas e limitações, você tem um dever de ser luz na escuridão. Super John afirma que não há aranha pendurada na parede da casa do rei que não tenha sua tarefa. Não há urtiga que, crescendo no canto do pátio da igreja, não tenha um objetivo. Eu não quero crer que Deus tenha criado uma pessoa que não tenha tarefa e que não tenha valor. Deus tem um plano para a nossa vida. Isso nos deveria levar a estarmos atentos e dispostos a servi-los e glorificá-lo em tudo o que fizemos, em que fazemos. Deus nunca mudou o seu plano conosco. Nós é que nos atribuímos outras tarefas e negligenciamos a tarefa maior, que é preparar o caminho de Deus. Mateus 5:13 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, é certo para ser jogado e pisado pelos homens. Você, sendo parte da igreja de Cristo e responsável por ser luz e sal em um mundo corrompido, precisamos voltar a considerar o chamado de Deus para nós, reafirmá-lo e orar, como Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1:11 e 12. Conscientes disso, oramos constante por vocês, para que nosso Deus os faça dignos de vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão é preparar o caminho para que Deus possa agir, resgatar e curar. A sua fé é imprescindível para servir a esse propósito grandioso. Eu vou só ler esse primeiro índice, depois a gente irá ler mais um ou dois. Outro vídeo, vou comentar o que até agora vimos ali. Quando eu fico aqui, gente, falando sobre deixarmos o debate teológico, deixarmos essa briga, deixarmos essa busca incessante por reconhecimento de homens, deixar essa idolatria a homens e começarmos a sermos pessoas em Cristo, sermos servos, começarmos a trabalhar cautelosamente para Deus, iremos modificar tudo. Iremos ser grandes o suficiente para amedrontar Satanás. Vou usar aqui, quando você chega a esse nível, vou relatar como eu faço, assim, fatos acontecidos que aconteceram real, coisas reais. Na minha antiga igreja, no meu antigo templo que eu ia, tinha um pastor, que Deus dê ele um bom lugar, chamado José Ana. Era um homem semi-analfabeto, mas que conhecia a Bíblia, que orava, que jejuava, que buscava, que tinha conexão com Deus. Certa vez, o irmão Zé Ana, subindo uma rua aqui, uma mãe sai desesperada, que a filha estava morrendo, que a criança estava passando mal e que pediu ele uma oração. Ele
simples e tranquilidade, humildade de um ser que veio à terra para servir a Deus, servir a Cristo Jesus, ele levantou a mão, está repreendido em nome de Jesus, eu estou com pressa, que eu estou indo para oração, mas sua menina já está curada e saiu andando. Passou uns minutinhos, a menina saiu correndo, a menina não tinha nada. Hoje essa menina tem quase 30 anos. Quando você aprende que servir de coração ao propósito que Deus colocou na sua vida, mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo seres humanos falhos, Ele tem infinita misericórdia sobre nossas vidas. Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele deixa que nós cresçamos na fé, Ele não põe impedimentos. Como imperfeitos, vamos aqui puxar a Bíblia. Quando você analisa num olhar científico, não estou dizendo que o que eu estou falando está correto. Momento algum eu vou dizer isso. Mas quando você analisa cientificamente e criteriosamente Abraão, que é considerado o pai das multidões, o pai da fé, um erro dele como humano, segundo a linhagem histórica, criou grupos terroristas que não acreditam em Deus, pessoas que geram atritos, mortes, e é um povo contra Israel, que é os muçulmanos, sunitas, que é os muçulmanos radicais. A cronologia histórica indica que essa turma veio do filho que Abraão deixou no deserto com a mãe. Foi um erro dele. Como teve outros e outros, mas dentro da sua imperfeição, Deus fez ele o pai de grande povo. Fez deles do tratado do ser humano com Deus. Olha como o texto ali é coerente. Davi ceifou a vida de um homem pela cobiça. Estava olhando a mulher do outro. Imperfeito, mas Deus continua o abençoando, porque ele foi humilde e correto. Ele pediu perdão por aquilo. E ele sabia que o preço era caro a se pagar. Mas ele não reclamou. Ele foi um homem de Deus, um escolhido de Deus, que na sua humanidade imperfeita, ele gerou coisas, ele gerou pecados que a imperfeição humana traz. Vamos a outro grande da Bíblia. Paulo pecou, Paulo perseguiu o cristão. Paulo era completamente imperfeito e foi o maior evangelista, o maior pregador
e o Novo Testamento praticamente todo esteve em suas mãos a escrita. Pode ter muito mais coisas escritas por Paulo que estão guardadas em algum lugar, para você ver que quando você se sente pequeno, quando você se sente menor, você tem que entender que Deus usa os imperfeitos, que Deus trabalha na vida dos imperfeitos. Eu sou imperfeito, só que eu tenho o dom do ensinamento, graças a Deus. E contando mais um caso, quando eu não tinha entendimento de nada, eu tinha uns 12 anos, meu tio, um pastor assembleiano rígido, daqueles ferrolhos, aqueles que como se diz, aqueles que oravam, lia a palavra, pregava a palavra, João Batista, meu tio, morreu com Alzheimer, mas cantava todos os hinos da harpa cristã, falava de Deus como se ele não tivesse aquela doença terrível. Ele me falou uma coisa, ele abriu a Bíblia, estava citando falando com a minha mãe e minha tia da Bíblia, que eu lembro. A minha tia estava, eu tenho que puxar porque é muitos anos atrás, na sala. A casa da minha mãe ainda era, eu creio que ainda era ardósia. E ele leu um texto que eu não lembro qual texto que é, que eu tenho que lembrar, que eu irei fazer um estudo sobre. E ele olhou para mim, eu lá com a boca aberta ouvindo, porque nós era menino bobo, né? Ele virou e falou: meu filho, você é um escolhido, você terá dons. E eu tenho dons. Eu sou escolhido. Olha que maravilha, você é escolhido. Olha que coisa mais linda. Só que ser escolhido não indica que eu tenho a salvação. Eu ter dons não indica que a minha vaga no céu é garantida. O que vai garantir a minha vaga no céu é eu consertar os meus erros, é eu ter hombridade de pedir perdão a Deus todos os dias. Todos os dias eu peco, todos os dias eu sou imperfeito porque eu sou humano. A gente tem dons que Deus dá e a gente acha que é soberano. Somos nada, gente. Somos imperfeitos. Quando eu leio um texto desse, coerente, que não é um texto que engana, meu coração se enche de paz. Porque, olha só, eu sou todo errado. Deus me deu o dom da escrita. Eu escrevo poemas. Eu estava até fazendo, que eu tenho que finalizar 2 histórias cristãs que eu escrevi. Eu tenho que acabar de contá-las em vídeo. Como ainda tem mais umas 3, é o dom da escrita. Eu tenho o dom de poesia, eu escrevo poesias, eu escrevo roteiros. Para vocês terem noção, tudo que eu falo num vídeo, eu não anoto. Isso é dom, eu não preciso, eu armazeno, as coisas vêm fluindo na minha mente. Tem um tempo de reset que eu tenho que organizar na mente o que será falado no vídeo. Isso é dom. Eu tenho o dom de ensinar, só que a minha maneira de ensinar é da minha forma humana, né? Meio bruta, meio rústica, porque eu fui criado bruto, rústico e sistemático. Eu não fui criado com leite condensado e Toddy.
Fui criado com fubá, com minha canjiquinha, usando fralda de pano. Às vezes não tinha nem fralda de pano. Eu fui criado na forma bruta da vida. Só que eu tenho o dom do ensinamento. Eu posso ensinar. Uns falam que é dom de mestre, outros falam que é o dom de... Não. Eu tenho o dom de transmitir aquilo que eu leio na Bíblia, o entendimento daquilo, de uma forma que a pessoa entenda e gera nela a busca, não para pensar que eu estou 100% certo, mas para incentivar a ela ir na palavra e da palavra tirar a sua própria opinião e a sua própria busca perante a Deus, perante a nosso Senhor Jesus. Um ser imperfeito, olha para você ver, um ser imperfeito, bruto, ignorante às vezes, mas do coração mole, isso aí eu não escondo não. Bruto, ignorante, Deus usa a maneira dele. Às vezes não consegue a ler com clareza um texto, mas consegue explicar o texto, consegue interpretar o texto, não uma interpretação bíblica, não uma ideia bíblica. Aí, você que está aí achando que não pode ser usado por Deus, que não pode fazer uma boa obra, que não pode ir para o campo, que não pode ir para a luta. Moço, se o meu sonho é eu aguentasse ir para a luta sem sentir dor. Só que eu aqui na minha batalha eu irei transmitir a palavra de Deus. Eu não irei desistir. Todos os dias eu estarei aqui. Enquanto Deus me der permissibilidade para estar, eu estarei levando uma palavra, às vezes dura, às vezes batendo, porque eu bato nos outros e bato em mim também, porque eu não sou juiz, não sou santo, não sou o engravatado bonito que fala bonito, porque eu sou imperfeito. Vamos usar mais um exemplo bíblico de ser que foi perfeito. Foi Elias. Foi aos céus sem conhecer a morte, Enoque. Mas quando a gente aprofunda, Elias também teve as imperfeições dele. Porque quando a gente analisa o texto, a gente pensa que Elias foi um ser 100% perfeito, mas não foi. Ele teve as falhas dele, igual Jó teve. Jó foi a fé mais resistente da Bíblia, foi a de Jó. A fé mais sábia foi a de Salomão. A fé mais interpretativa foi a de Daniel. Paulo, em sumo evangelista. Abraão, Moisés, todos tiveram imperfeições. Você não pode desistir. Você não pode deixar de cumprir aquilo que Deus determina para você, por achar que quem te ouve tem o direito de te julgar e de te condenar. Vou sim, porque eu gosto de exemplificar coisas que eu vejo, que eu ouço de pessoas sérias. Eu estava vendo vídeos há muito tempo atrás. Isso, o telefone era uma dificuldade para você conseguir ver um vídeo. Um homem citando toda a Bíblia
numa facilidade, mendigo, dando show em muitos que se acham perfeitos, numa serenidade, numa paz, numa convicção daquilo que ele estava falando, daquilo que Deus estava colocando na boca dele a ser falado, e ele falando. E ele saía nas ruas falando de Deus. Todo mundo chamava ele de louco, porque ele saiu e falou que ia levar o evangelho. Eu não sei se ele está com vida, eu não sei porque eu nunca mais vi notícias. Mas o que foi falado no vídeo, ele saía de cidade em cidade pregando o evangelho. Ele tinha as loucuras dele, as imperfeições dele, mas ele estava lá no campo brigando, guerreando como um bom guerreiro. Eu vi muitas pessoas criticando o senhor que andava 2 horas de bicicleta, correndo risco numa BR para ir para a igreja pregar, orar. Ia todo dia, trabalhava até às 5, tomava banho e ia para a igreja, para 7h30 tá lá. 11 horas em casa e 5 horas no serviço. Mas não deixava, ia pela BR cantando e dando glória a Deus. Ele tinha as imperfeições dele, só que ele não estava se negando ao propósito que Deus tinha dado para ele. A gente está em muito sensacionalismo por nós mesmos. Nós olhamos demais o terreno fértil de pessoas que podem estar podres por dentro, e você com o coração limpo não está fazendo porque você não tem aquele carro bonito que o outro tem. Não esquece isso, gente. Se você pode ministrar uma palavra em uma roda, vou contar que eu ouvia muito quando adolescente. Meu pai tinha um bar, os caras jogando sinuca e falando de Deus. Eu falei, não, eu ficava assim impressionado. Eles falavam citações bíblicas. Você não via ali rancor, você não via ali um inveja do outro, você não via ali uma disputa para quem sabia mais. Você via eles falando. Você chega em bares aí, tem 5, 6 bêbados falando o nome de Cristo, pedindo perdão a Deus, na simplicidade do coração, porque eles conhecem a Cristo na mente. Eles foram enganados pelos corações, mesmo sendo imperfeitos. Então, gente, quando a gente começa a julgar imperfeições das pessoas e paramos de observar as nossas, e paramos de agir, paramos de fazer a obra, paramos de falar do Evangelho de Cristo, paramos de orar pelos outros, vivemos num mundo de inveja, de querer ser igual ao outro. Eu não sou igual a ninguém. Eles falam que eu pareço demais, que eu sou a fotocópia do meu pai. Mas eles falam, eu não acho. Quando você deixa o que os outros fazem para lá e começa a focar no seu, as coisas mudam. Você começa a entender, a se sentir mais leve, a se sentir no ponto de erosão que vai destruindo as camadas do mal, das trevas, e te jogando para a luz. Eu estou falando por mim. Depois que eu comecei esse trabalho, que eu senti no meu coração, com depressão, vivendo o pó da terra, que eu comecei esse canalzinho pequeno aqui que eu tenho, e comecei a falar aquilo que meu coração manda, que a minha mente manda, o que o Espírito Santo toca. Quando eu voltei a ter
leitura da palavra de Deus, ver coisas de Deus, ou voltar a ouvir os hinos que eu sou apaixonado, que é da harpa cristã. Aquela treva que estava em torno de mim está se esvaziando aos poucos, porque eu mesmo imperfeito, eu estou tentando servir a Deus de uma maneira sem ofender, sem destruir ninguém, e levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho que eu tenho. Não sou engravatado, vou repetir. Gente, que quem puder dar uma inscrevida no canal aí, ajuda o trabalho nosso aqui. A gente deixamos muito a desejar perante a Deus por medo do que o outro vai pensar. Eu tô aqui 2 horas da manhã quase fazendo um vídeo. Não tô preocupado com o que o outro vai pensar. Tô preocupado em levar e transmitir uma palavra, de falar com o povo que ver esse vídeo, poucas pessoas que vê, mas se falar para um e tocar no coração dele, ele ir pro campo trabalhar, que Deus dê ele saúde e ele vá com fé em Deus. Muitos me criticam, porém eu não importo mais, porque aquilo que Deus manda eu fazer, eu irei fazer, mesmo pecador, mesmo falho. Aqui, ó, suando, num calor de 40 graus às 2 da manhã. Isso aqui, ó, isso é suor. Não, pra mim tá tranquilo, porque o que a minha carne sente, não nasci perfeito. Nasci, Jesus sentiu dor, por que que eu não posso? Se Jesus foi açoitado, por que eu não posso? Por que que eu não posso sofrer? Por que que eu tenho de tão especial que eu não posso aguentar um calor para me transmitir a palavra de Deus? E é todos os vídeos longos que eu faço é no calor, porque minha cidade é quente, é suando. É sacrifício? Não, eu amo fazer isso. Não considero sacrifício. Sacrifício foi o que Jesus fez. Sacrifício foi o que os apóstolos fez. Eles fizeram, né? Que todos morreram de maneiras muito doídas e sofridas. Aí o bonitinho aqui, porque tá no calorzinho, tem que ser Nutella. Não, nada disso. Nada disso. Todo sofrimento, quando é para levarmos o entendimento e a palavra de Deus, é aceito, é bem-vindo. A obra precisa ser feita, e aquilo que Deus te dar como tarefa, faça com alegria. Não desanime, porque o galardão do céu é o maior tesouro que poderemos ter. Gente, eu irei encerrar aqui o vídeo, mas que o amor de Cristo, que a paz de Deus, que as bênçãos derramadas de Cristo Jesus esteja na sua vida, que os seus caminhos sejam bem-aventurados e abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém.